Olá pessoal, vamos resolver juntos uma questão que caiu no concurso de admissão para o Colégio Militar de Belo Horizonte em 2023. A questão tem o seguinte enunciado: uma aluna do 6º ano do ensino fundamental gosta de produzir figuras geométricas em papéis coloridos. Uma certa vez, ela pegou um papel preto bem grande e procedeu da seguinte forma. Passo 1. Cortou um triângulo equilátero. Passo 2. Dividiu o triângulo equilátero em 4 partes iguais e recortou o triângulo equilátero do meio, como na figura abaixo. Passo 3. Para cada um dos triângulos pretos restantes, ela refez o passo 2. Aqui você observa a figura. O passo 1, recorte de um triângulo equilátero preto. Passo 2, dividir esse triângulo em 4 partes e retirar o triângulo central. Para cada um dos triângulos pretos do passo 2, repetir o processo, dividir em 4 partes e retirar o triângulo central. Ela faz isso repetidamente. Quando a aluna terminou, a porcentagem de papel preto que restou em relação ao primeiro triângulo equilátero foi de letra A, menos de 20%, letra B, mais de 20% e menos de 24%, letra C, mais de 30% e menos que 32%, letra D, mais de 40% e menos que 43%, letra E, mais de 50%. Vamos colocar na tela o primeiro passo, que foi obter um triângulo equilátero no papel preto. Essa imagem vai representar o nosso inteiro, um triângulo inteiro. Na sequência, ela dividiu esse inteiro em 4 partes e removeu o triângulo central, obtendo assim a seguinte imagem. Aqui podemos representar os triângulos pretos com a fração 3 partes de 4, 3 quartos, 3 triângulos pretos de uma figura que foi dividida em 4 partes. Na terceira imagem, nós vamos observar que ela pega cada um dos triângulos pretos e divide em 4 partes iguais. Eu posso pensar da seguinte maneira: ela pegou cada um dos triângulos formados, que são 4, e dividiu novamente em 4 partes, fazendo com que a figura ficasse dividida em 16 partes. Pensando desse modo, bastaria agora contar os triângulos pretos para poder representar em fração. Vou iluminar para te ajudar com a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 triângulos pretos de um total de 16. O aluno tem dificuldade de perceber os 16. É porque ela pega esse primeiro triângulo e divide em 4 partes, esse triângulo divide em 4 partes e esse também em 4 partes. Mas divide também esse triângulo aqui que foi removido em 4 partes, fazendo com que tenhamos no total 16 partes. Então, das 16 partes que existem aqui, as partes pretas representam 9 partes de 16. 9/16. Essa é a fração que representa a quantidade de triângulos pretos em relação à figura total. O próximo passo é repetir o processo. Pegar cada um desses triângulos pretos, dividir em 4 partes e retirar o triângulo central. Novamente eu vou pensar em dividir todos os triângulos em 4 partes. Vou dividir tanto os triângulos pretos em 4 partes, quanto os triângulos brancos em 4 partes. Lembrando que nesse grande aqui, nós temos 4 triângulos brancos similares a esse daqui. Portanto, os 16 triângulos que existiam inicialmente darão lugar a 4 vezes 16, a 64 triângulos, que é o que ocorre nessa figura. Cada triângulozinho desse foi dividido em 4 partes, gerando assim 64 novos triângulos, dos quais teremos que contar aqueles que são pretos. Observe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Portanto, teremos 27 triângulos pretos de um total de 64, o que dá a fração 27/64. Agora podemos obter uma sequência. Observe que o numerador inicialmente foi 3, depois passou a ser 9 e depois 27. Perceba,
3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 dá 27. O primeiro denominador foi 4, o próximo foi 16 e depois 64. Observe, 4 vezes 4 dá 16 e 4 vezes 16 dá 64. Sendo assim, eu consegui perceber um padrão que me permite escrever a quantidade de triângulos pretos em relação ao total de partes em que a figura fica dividida. Vou colocar aqui a imagem e devo fazer 3 vezes 27 para descobrir o total de triângulos pretos e 4 vezes 64 para descobrir o total geral de partes em que a figura está dividida. Fazendo isso, eu tenho 3 vezes 27 igual a 81 e 4 vezes 64 igual a 256. Obtendo assim a fração 81/256. A pergunta foi: quando a aluna terminou, a porcentagem de papel preto que restou em relação ao primeiro triângulo equilátero foi de quanto? Para obter isso, basta dividir o número 81 pelo número 256, porque essa fração representa o total de triângulos pretos em relação ao todo. Fazendo a divisão, teremos 81 por 256. 81 dividido por 256 é impossível. Teremos que aumentar esse número. Vamos colocar aqui um zero para que ele fique maior e compensar com a vírgula embaixo. Agora eu consigo fazer. Quantas vezes 256 cabe dentro de 810? 3. 3 vezes 256, 768. 810 menos 768, faremos 10 menos 8, 2. 10 menos 6, 4. 7 menos 7, 0. Agora, eu não consigo fazer 42 por 256. Tenho que acrescentar um zero. Como já tem vírgula, não precisa de compensar mais nada. 420 dividido por 256. 256 cabe uma única vez dentro de 420. Portanto, nem vou continuar. Já tenho 0,31, que em fração representa 31%, o que me permite assinalar a alternativa correta na letra C, mais de 30 menos que 32.